Os fatos e negócios jurídicos fazem parte da base estrutural do direito civil. Sempre que alguém celebra um contrato, faz uma doação, reconhece uma dívida, aceita uma herança ou pratica qualquer ato com efeitos jurídicos relevantes, existem regras que determinam se aquele ato é válido, quais consequências ele produz e o que acontece quando existem defeitos na manifestação de vontade. Nesse vídeo você vai entender o que são fatos jurídicos, atos jurídicos e negócios jurídicos. Quais elementos são necessários para a validade dessas manifestações e em quais situações o ordenamento permite anulação ou invalidação de determinados atos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou construindo a meta de chegar a 1 milhão de inscritos esse ano e a sua inscrição é uma ajuda muito especial. Vamos lá! O ponto de partida é compreender o conceito de fato jurídico. Fato jurídico é todo acontecimento capaz de produzir efeitos no mundo do direito. Alguns fatos jurídicos independem totalmente da vontade humana. Já outros decorrem diretamente da atuação das pessoas. Por exemplo, o nascimento e a morte são fatos jurídicos naturais. O nascimento gera personalidade civil. A morte produz consequências sucessórias e patrimoniais. Já um contrato de compra e venda envolve comportamento humano voluntário e também produz efeitos jurídicos relevantes. Os fatos jurídicos naturais costumam ser chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Eles decorrem de acontecimentos da natureza ou do simples decurso do tempo. Imagine que determinado prazo legal termine após certo período. O simples passar do tempo pode gerar consequências jurídicas importantes, como prescrição e decadência. Já os fatos humanos envolvem a atuação voluntária das pessoas. Dentro deles surgem os atos jurídicos e os negócios jurídicos. O ato jurídico, em sentido amplo, envolve manifestação humana que produz efeitos reconhecidos pelo direito. Porém, nem sempre a pessoa possui liberdade ampla para definir esses efeitos. Por exemplo, o reconhecimento de um filho gera diversos efeitos previstos em lei. O negócio jurídico, por outro lado, possui papel central no direito privado porque envolve a autonomia da vontade. As partes podem estabelecer interesses e produzir efeitos jurídicos desejados, dentro dos limites legais. Um contrato é um exemplo clássico de negócio jurídico. Quando Mévio vende um veículo para Tício, existe manifestação de vontade direcionada à criação de efeitos jurídicos específicos. Outro exemplo é o testamento. A pessoa manifesta sua vontade para disciplinar a destinação de seus bens após a morte. Os negócios jurídicos podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Nos negócios unilaterais, basta uma manifestação de vontade para a produção dos efeitos pretendidos. O testamento é um exemplo clássico. Já os negócios bilaterais dependem de duas manifestações de vontade convergentes. A compra e venda normalmente exige um acordo entre comprador e vendedor. Também existem negócios plurilaterais, envolvendo várias vontades dirigidas à mesma finalidade, como ocorre em certos contratos societários. Outro ponto importante é a classificação entre negócios gratuitos e onerosos. Nos negócios gratuitos, apenas uma das partes obtém vantagem patrimonial principal. A doação costuma ser o exemplo mais conhecido. Já nos negócios onerosos, existem vantagens e sacrifícios patrimoniais recíprocos entre as partes. A validade do negócio jurídico depende do preenchimento de requisitos previstos no Código Civil.
Esses requisitos são extremamente importantes porque determinam se o ato produzirá efeitos jurídicos normais. O artigo 104 do Código Civil estabelece 3 elementos essenciais: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. O primeiro requisito é a capacidade do agente. A pessoa que pratica o negócio jurídico precisa possuir capacidade civil adequada para aquele ato. Imagine que Semprônio, um jovem com apenas 14 anos, tente vender sozinho um imóvel valioso herdado da família. Como ele é absolutamente incapaz, existe um grave problema de validade no negócio. Já o segundo requisito é o objeto, que deve ser lícito, possível e determinado ou determinável. O objeto precisa ser lícito, precisa ser permitido pelo ordenamento jurídico. Negócios envolvendo atividades ilícitas não produzem validade jurídica. Além disso, o objeto deve ser possível. Não se pode celebrar negócio jurídico sobre algo fisicamente impossível. Também é necessário que o objeto seja determinado ou, ao menos, determinável. As partes precisam conseguir identificar aquilo que integra o negócio. Já o terceiro requisito envolve a forma. Em regra, o direito civil brasileiro adota a liberdade de forma. Isso significa que muitos negócios podem ser realizados na forma que as partes acharem melhor, seja verbalmente, seja por escrito. Contudo, a lei exige formalidades específicas em determinadas situações. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel de um valor elevado normalmente exige escritura pública. Se a forma obrigatória não for observada, o negócio pode ser inválido. Outro tema muito importante são os defeitos do negócio jurídico. Em certas situações, a manifestação de vontade da pessoa não ocorre de maneira livre, consciente ou adequada. Nesses casos, o ordenamento admite a anulação do negócio jurídico. Um dos defeitos mais conhecidos é o erro. O erro ocorre quando a pessoa possui uma falsa percepção da realidade ao praticar o negócio. Imagine que Tício compre determinado quadro, acreditando ser uma obra original de um artista famoso, e depois ele descobre que se tratava apenas de uma cópia, sem valor artístico relevante. Dependendo das circunstâncias, o erro pode justificar a anulação. Outro defeito importante é o dolo. O dolo envolve indução maliciosa ao erro. Existe um comportamento intencional de uma pessoa para enganar a outra. Por exemplo, imagine que Mévio vende o seu veículo escondendo propositalmente um grave defeito mecânico que era conhecido apenas por ele. Nesse caso, pode existir dolo. A coação também merece atenção. A coação ocorre quando alguém pratica um negócio jurídico sob a ameaça capaz de gerar um temor relevante. Imagine que Cornélia seja ameaçada para assinar um determinado contrato. A vontade manifestada não é verdadeiramente livre, o que compromete a validade do negócio. Outro defeito é o estado de perigo. O estado de perigo ocorre quando a pessoa assume uma obrigação excessivamente onerosa para salvar a si mesma ou uma pessoa próxima de um grave dano conhecido pela outra parte. Por exemplo, alguém em situação desesperadora pode aceitar condições extremamente abusivas para conseguir dinheiro para um tratamento médico urgente de um familiar. Existe ainda a lesão, que ocorre quando uma pessoa assume uma obrigação desproporcional devido à inexperiência ou necessidade. Imagine que Tício esteja vendendo um imóvel de grande valor por um preço extremamente baixo, porque ele desconhecia completamente o valor real do bem e estava em uma situação financeira desesperadora. Um outro defeito relevante do negócio jurídico é a fraude contra credores. Nesse caso, o devedor pratica negócios para esconder o seu patrimônio e prejudicar credores. Imagine, por exemplo, que Mévio percebe que vai sofrer uma execução judicial e ele transfere todos os seus bens para familiares, apenas para evitar o pagamento das dívidas.
Dependendo da situação, esses atos podem ser anulados. O Código Civil também trata da simulação. A simulação ocorre quando as partes criam uma aparência enganosa de determinado negócio jurídico. Imagine que Semprônio quer doar um imóvel para a sua amante, Mévia, para evitar a anulação pela esposa de Semprônio. Então, Semprônio e Mévia simulam uma compra e venda. Nesse caso, existe simulação. Os negócios simulados normalmente são considerados nulos, porque envolvem fraude à realidade jurídica. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre os defeitos do negócio jurídico, para você se aprofundar nos vícios que eu trouxe aqui agora nessa parte. Então, se você tem interesse nesses assuntos dos defeitos do negócio jurídico, procura aqui no canal, depois que esse vídeo aqui acabar. Outro tema importante é a representação. A representação ocorre quando uma pessoa pratica ato jurídico em nome de outra. Isso é muito comum na vida prática. Pais representam filhos menores. Empresas atuam por meio de seus administradores. Procurações permitem representação em diversas situações. Na representação, os efeitos do negócio atingem diretamente o representado e não o representante. Imagine que Tícia conceda uma procuração para Cornélio vender um determinado imóvel em seu nome. O representante pratica o ato, mas os efeitos recaem sobre a representada. A representação pode ser legal ou convencional. A representação legal decorre diretamente da lei, como ocorre com pais representando filhos menores. Já a representação convencional nasce da vontade das partes, normalmente por meio de procuração. O representante deve atuar dentro dos limites dos poderes recebidos. Se ultrapassar esses limites, podem surgir consequências jurídicas importantes. Por exemplo, imagine que uma procuração autorize a venda de veículo por valor mínimo específico, mas o representante realize a venda muito abaixo desse limite, sem autorização adequada. Dependendo das circunstâncias, o negócio pode gerar problemas de validade ou responsabilidade. Outro tema relevante envolve a boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva funciona como padrão de conduta baseado em lealdade, honestidade e cooperação nas relações jurídicas. Ela influencia a interpretação dos negócios, o comportamento das partes e a solução de conflitos. Por exemplo, mesmo que um determinado contrato não mencione expressamente um certo dever de informação, a boa-fé pode exigir um comportamento transparente entre as partes. A função social dos negócios jurídicos também ganhou destaque no direito moderno. O exercício da autonomia privada não pode ocorrer de forma abusiva ou contrária aos valores fundamentais do ordenamento jurídico. O direito civil contemporâneo procura equilibrar liberdade contratual e proteção da dignidade humana, da confiança legítima e do equilíbrio das relações privadas. Perceba como os negócios jurídicos estão presentes em inúmeras situações do cotidiano. Contratos, procurações, doações, financiamentos, locações e acordos diversos dependem dessas regras para produzir efeitos válidos e seguros. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma vidas. Conhecer o direito transforma vidas. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer uma coisa. Se você assistiu a esse vídeo até o final, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente se importa com o próprio futuro. A maioria das pessoas diz que quer mudar de vida, mas poucas param para estudar, aprender e buscar conhecimento. Você está aqui, você dedicou parte do seu tempo para aprender algo novo. Isso já diz muito sobre você. Talvez você esteja começando agora, talvez você esteja estudando há algum tempo, talvez você tenha passado por momentos em que você sentiu que você estava avançando devagar demais. Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. O importante é continuar caminhando. Grandes resultados costumam ser construídos por pessoas comuns que simplesmente decidiram não desistir. Então siga em frente, tenha força de vontade, estude um pouco por dia, faça o que estiver ao seu alcance hoje. E se esse conteúdo ajuda você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito.
Às vezes, um simples compartilhamento pode ajudar alguém a encontrar um caminho que estava procurando há muito tempo. E agora eu quero dividir com você uma novidade, algo que eu criei pensando em quem deseja aprender o direito para concursos públicos de forma simples, direta e organizada. Ao longo dos últimos anos, eu percebi que muitas pessoas sonham com uma aprovação em concurso, mas acabam encontrando dificuldades logo nas primeiras matérias jurídicas. Elas abrem uma apostila, abrem um livro, ou começam a assistir às aulas de um curso, começam a estudar e se deparam com termos que nunca viram antes. Com o passar do tempo, a confusão aumenta, a motivação diminui e muita gente acaba abandonando os estudos. Foi pensando nisso que eu desenvolvi o Direito Básico para Concursos, que é o meu novo material. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os assuntos que mais aparecem nas provas. O objetivo foi criar um material especialmente voltado para iniciantes e também para pessoas que já tentaram estudar o direito para concursos, mas ainda sentem dificuldades. Tudo foi escrito em linguagem simples, com explicações claras e muitos exemplos práticos. Eu procurei explicar os assuntos da mesma forma que eu faço nos meus vídeos, sem complicação, sem excesso de termos técnicos e sem a sensação de que você precisa ter cursado uma faculdade de direito para conseguir acompanhar o conteúdo. Além dos 7 e-books, você também recebe o curso Aprovação Acelerada como bônus. Nesse curso eu compartilho os principais pontos que todo concurseiro precisa entender para evoluir mais rápido nos estudos. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir um caminho mais adequado para os seus objetivos, como desenvolver a mentalidade de quem passa e quais técnicas ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para complementar os e-books e ajudar você a aproveitar melhor cada hora dedicada aos estudos. São 7 aulas. Então, entrando no Direito Básico para Concursos, você recebe 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas de como estudar para concursos. Nesse momento, talvez você esteja pensando que você ainda não sabe quase nada de direito. Se for esse o seu caso, saiba que esse material foi criado justamente para pessoas como você. Talvez você já tenha começado a estudar e tenha se sentido perdido em meio a tantos conteúdos. Nesse caso, o material pode ajudar bastante. Afinal, quando a base fica mais sólida, todo o restante do aprendizado tende a se tornar mais fácil. E para que você possa conhecer o conteúdo com tranquilidade, a compra possui garantia de 7 dias. Você pode entrar, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler tudo que você quiser e aí você decide se você vai continuar ou não. Aí você pode analisar o material com calma e verificar se ele realmente faz sentido para os seus objetivos. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. Agora, eu quero também deixar uma mensagem importante. Não importa qual caminho você escolha, o mais importante é você continuar estudando. O Direito Básico para Concursos, esse novo material que eu criei, ele é a forma mais rápida que eu encontrei para organizar esse aprendizado e acelerar a construção da sua base jurídica. Mas você pode também continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos gratuitos ao longo dos anos e organizei esse conteúdo em diversas playlists. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que seja apenas um pouco cada dia, 1, 2, 3 vídeos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. O importante é manter a constância. Pequenos avanços diários costumam gerar resultados que parecem impossíveis quando nós olhamos apenas para o curto prazo. Então continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando que é possível. E agora eu quero convidar você para assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para clicar aqui no canal. Aproveite esse momento e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado fortalece a sua preparação e aproxima você dos seus objetivos. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até!